Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Descendente, de Howard Phillips Lovecraft. Uma história onde vamos entender um pouco sobre o mistério do livro de horror escrito em letras góticas, o Necronomicon. E em seguida de Descendente, há um segundo conto onde a gente vai ter várias revelações sobre a origem do Necronomicon. Isso, é um finalzinho ali curtinho. E no final também a gente fala sobre como o Lovecraft costura várias das histórias dele, né? E nesse conto a gente vê bem ele fazendo isso. Boa leitura. O Descendente, de Howard Phillips Lovecraft. Tradução: Alda Porto, Vilma Maria da Silva, Lenita Rimoli Esteves e Paulo César Castanheira. Em Londres, vive um homem que grita quando tocam os sinos da igreja. Ele mora sozinho com seu gato listrado na pousada de Grey, e as pessoas o descrevem como um louco inofensivo. Tem o quarto repleto de livros do tipo mais ameno e pueril, e hora após hora tenta se perder nas páginas suaves. Só o que almeja na vida é não pensar. Por algum motivo, pensar lhe é muito horrível, e tudo que lhe incita a imaginação o faz fugir como se de uma peste. Embora seja um homem muito magro, grisalho e enrugado, alguns declaram que não é nem de perto tão velho quanto parece. O medo cravou suas pavorosas garras nele, e o menor ruído faz-se sobressaltar com os olhos arregalados, a testa coberta de suor. Evita amigos e companheiros, pois não quer responder às suas perguntas. Os que o conheceram outrora, como erudito e esteta, dizem que, ao vê-lo agora, sentem muita pena. Abandonou-os há anos e ninguém sabe ao certo se ele partiu do país ou apenas sumiu de vista em algum beco obscuro. Faz uma década desde que se mudou para a pousada de Grey e não quis dizer de onde viera até a noite que o jovem Williams comprou o Necronomicon. Williams era um sonhador de apenas 23 anos e, ao se mudar para a antiga pousada, sentiu uma estranheza e um sopro de vento cósmico no encanecido e seco vizinho do quarto ao lado. Obrigou-o a aceitar sua amizade quando os velhos amigos não ousavam impor a deles, e estranhou o pavor que dominava aquele magro e pálido observador e ouvinte. Pois ninguém tinha dúvidas de que o homem vivia a observar e a escutar. Ele observava e escutava mais com a mente do que com os olhos e os ouvidos, além de esforçar-se o tempo todo por afogar alguma coisa em sua incessante leitura atenta de romances alegres e insípidos. E quando os sinos da igreja tocavam, tapava os ouvidos e gritava, e o gato cinzento que morava com ele uivava em uníssono até o último repique se extinguir reverberante. Por mais que Williams desejasse, não conseguia fazer o vizinho falar sobre nada profundo ou oculto. O idoso não vivia de acordo com seu aspecto e postura, mas fingia um sorriso, um tom animado e tagarelava de maneira febril, frenética, de divertidas insignificâncias, e a voz não parava de elevar-se e engrossava, até irromper num falsete agudo e incoerente. Seus comentários mais triviais deixavam bastante claro que tinha conhecimentos profundos e completos, e Williams não se surpreendeu ao saber que estudara em Harrow e Oxford. Mais tarde veio à tona que se tratava de nenhum outro senão Lord Norton, de cujo antigo castelo hereditário, no litoral de Yorkshire, contavam-se muitas histórias estranhas. Mas quando Williams tentava falar do castelo e de sua renomada origem romana, o Lorde recusava-se a admitir a existência de qualquer coisa em comum na propriedade. Chegava a rir com a voz esganiçada quando se suscitava o assunto das supostas criptas subterrâneas, desbastadas do sólido penhasco que contempla de cara fechada o Mar do Norte.
Assim se desenrolaram os acontecimentos até a noite em que Williams trouxe para casa o infame Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Zahed. Tomara conhecimento do pavoroso volume desde os 16 anos, quando seu amor incipiente pelo bizarro o levara a fazer perguntas estranhas sobre um velho livreiro curvado de Chandons Street. E, em consequência, sempre se perguntava por que os homens empalideciam ao falar da obra. O velho livreiro lhe dissera que só se sabia da sobrevivência de 5 exemplares após os chocados éditos dos sacerdotes e legisladores contra o livro, e que todos esses 5 achavam-se trancados com apavorado cuidado pelos guardas que haviam se aventurado a iniciar uma leitura do odioso tratado escrito em letras góticas. Agora, contudo, ele não apenas encontrara, afinal, um exemplar acessível, mas a um preço ridículo. Foi na loja de um judeu nos miseráveis arredores de Clare Market, onde antes comprara muitas vezes coisas estranhas, e quase lhe pareceu ver o velho e nodoso levita sorrir sob o emaranhado da barba diante da grande descoberta feita. A volumosa capa de couro com ofécio de metal era tão chamativamente visível e o preço um absurdo de baixo. O único vislumbre que tivera do título bastou para deixá-lo arrebatado, e alguns dos diagramas impressos no vago texto em latim lhe excitaram as mais tensas e inquietadoras lembranças na mente. Sentiu que era muitíssimo necessário levar o pesado volume para casa e começar a decifrá-lo. E saiu da loja com tanta pressa precipitada que o velho judeu deu uma perturbadora risada atrás dele. Entretanto, quando viu o livro seguro em seu quarto, achou a combinação de letras góticas e língua deturpada demasiado difícil para seus poderes como um linguista, e com relutância visitou o estranho e assustado amigo em busca de ajuda com o tortuoso latim medieval. Lord Norton dizia sorridente futilidades ao gato listrado e levou um enorme susto quando o jovem entrou. Então viu o volume e estremeceu violentamente, desfalecendo quando Williams proferiu o título. Foi quando recobrou os sentidos que o idoso contou a sua história. Contou sua fantástica invenção de loucura em sussurros frenéticos, para que o amigo não demorasse a queimar o livro amaldiçoado e espalhasse as cinzas bem longe dali. Devia haver alguma coisa errada desde o início, sussurrou Lord Norton. Mas jamais teria chegado a um ponto crítico se ele não tivesse avançado tanto em sua exploração. Ele era o 19º barão de uma linhagem cuja origem remontava, de forma inquietante, ao passado, que, aliás, era incrivelmente distante se levarmos em conta o que dizia a vaga tradição, porque existem relatos de família referentes a uma descendência de tempo pré-saxônios, quando um certo Quinamius Gabinius Capito, tribuno militar na 3ª Legião Augustana, então aquartelado em Lindum, na Britânia Romana, fora deposto de maneira sumária de seu comando por participação em certos ritos não relacionados a nenhuma religião conhecida. Gabinius, segundo os rumores, encontraram uma caverna na encosta de um penhasco, onde pessoas estranhas reuniam-se e faziam o símbolo antigo na escuridão. Pessoas estranhas que os bretões não conheciam, exceto no medo, e que foram as últimas a sobreviver de um grande território no oeste que afundara, deixando apenas as ilhas com as fortificações pré-históricas, os círculos e os santuários dos quais Stonehenge era o maior. Não se tinha a menor certeza, claro, da lenda em que Gabinius concluíra, uma inexpugnável fortaleza acima da caverna proibida, e fundou uma linhagem a qual os pictos, saxônios, dinamarqueses e normandos não tiveram poder para destruir, nem na tácita suposição de que dessa linhagem descendeu o intrépido companheiro e tenente do príncipe preto, a quem Eduardo III instituiu barão de Norton. Embora não fossem dadas como certas, essas coisas eram contadas com frequência. Na verdade, o trabalho de pedra da fortaleza de Norton assemelhava-se assustadoramente à maçonaria da muralha de Adriano.
Na infância, Lord Norton tivera sonhos estranhos sempre que dormia nas partes mais antigas do castelo e adquirira um hábito constante de procurar, em retrospecto na memória, por cenas, padrões e impressões semiamorfas que não faziam parte da experiência que tinha quando desperto. Tornou-se um sonhador que achava a vida sem graça e insatisfatória, um explorador em busca de reinos estranhos, e os relacionamentos antes familiares agora não se encontravam em lugar algum nas regiões visíveis da Terra. Dominado por uma sensação de que nosso mundo tangível não passa de um átomo numa estrutura imensa e nefasta e que os domínios desconhecidos pressionam e permeiam a esfera do conhecido em todo ponto, Norton, na juventude e início da vida adulta, esgotou, uma por uma, as fontes da religião formal e do mistério oculto. Em lugar algum, porém, conseguiu encontrar tranquilidade e contentamento. À medida que foi envelhecendo, o marasmo e as limitações da vida tornaram-se cada vez mais exasperadoras. Durante os anos 1900, interessou-se por satanismo e sempre devorou com entusiasmo qualquer doutrina ou teoria que parecesse prometer escapar das estreitas visões da ciência e das tediosamente invariáveis leis da natureza. Livros como a versão quimérica de Um Oitavo Continente, Atlântida, O Mundo Antediluviano, de Ignatius Donnelly. Ele absorvia com prazer, e uma dezena de precursores obscuros de Charles Fort o encantavam com suas excentricidades. Viajou quilômetros para seguir a pista de um relato sobre uma aldeia furtiva de prodígios anormais, e certa vez percorreu o deserto da Arábia em busca de uma cidade sem nome, citada por relatos vagos e que ninguém jamais viu. Em seu íntimo, intensificou-se a fé irresistível em que existia, em algum lugar, um portão fácil, o qual, se ele encontrasse, receberia-o de bom grado naquelas profundezas exteriores cujos ecos matraqueavam bem baixo no fundo de sua memória. Porventura, localizava-se no mundo visível, embora, quem sabe, existisse apenas em sua mente e alma. Talvez guardasse no interior de seu cérebro semi-explorado aquele elo secreto que o despertaria para vidas mais antigas e futuras em dimensões esquecidas, que uniria às estrelas, à infinitude e às eternidades além delas. A história do Necronomicon tinha como título original Al-Azif, Azif, sendo a palavra empregada pelos árabes para designar o ruído noturno feito por insetos, que acreditavam ser o uivo dos demônios. Foi escrito por Abdul al-Hazhed, um poeta louco de Saná, no Iêmen, que dizem ter prosperado durante o período dos califas Umayyad, por volta de 700 AD. O autor visitou as ruínas da Babilônia e os subterrâneos secretos de Mênfis, passando 10 anos em solidão no grande deserto que se estende ao sul da Arábia, o Roba el-Khalieh, ou Espaço Vazio dos Antigos, e no deserto Danha, ou Carmesim, dos árabes modernos. Dizem que é habitado por espíritos malignos e monstros da morte. Todos os que afirmam ter penetrado nesse deserto relatam que viram prodígios estranhos e inacreditáveis. Nos últimos anos de vida, Al-Hazhed morou em Damasco, onde escreveu o Necronomicon, Al-Azif, e contam-se muitas versões terríveis e contraditórias sobre sua morte final ou desaparecimento, 738 AD. Segundo Ibn Khaldun, biógrafo do século XII, ele foi agarrado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado horrivelmente diante de um grande número de testemunhas imobilizadas de terror. Também se contam muitas coisas sobre sua loucura. Ele afirmou ter visto a fabulosa Irem, ou Cidade dos Pilares, e descoberto sob as ruínas de certa inominável cidade deserta os anais secretos e chocantes de uma raça mais antiga que a humanidade. Tratava-se apenas de um muçulmano indiferente que adorava entidades desconhecidas, as quais ele chamava de Yog-Sothoth e Cthulhu. Em 950 AD,
O Asif, que ganhara uma circulação considerável, embora clandestina, entre os filósofos da época, foi traduzido em segredo para o grego por Theodoros Piletas, de Constantinopla, com o título de Necronomicon. Durante um século, o livro instigou alguns pesquisadores a realizar experiências que tiveram terríveis consequências, até ser proibido e queimado pelo patriarca Miguel. Daí em diante, só se ouviu falar da obra de maneira furtiva. Mas em 1228, Olaus Wormius fez uma tradução do grego para o latim, de fins da Idade Média, e esse texto em latim foi impresso 2 vezes, uma no século XV em letras góticas, sem dúvida na Alemanha, e outra no século XVII, de certo na Espanha. Ambas as edições não continham marca de identificação e apenas pela prova intrínseca, tipográfica, era possível supor a data e o lugar de impressão. A obra, tanto na versão latina quanto na grega, foi proibida pelo Papa Gregório IX em 1232. Pouco depois que sua tradução para o latim atraiu generalizada atenção. A edição original em árabe perdeu-se ainda nos tempos de Wormius, como indicado por sua nota prefacial. Nunca mais se teve conhecimento da edição grega impressa na Itália entre 1500 e 1550, desde o incêndio da biblioteca de certo cidadão de Salem, em 1692. A tradução feita pelo Dr. Dee nunca foi impressa e existe apenas em fragmentos recuperados do manuscrito original. Dos textos em latim, resta apenas um exemplar do século XV, que se encontra guardado às 7 chaves, no Museu Britânico, e outro do século XVII, na Biblioteca Nacional de Paris. Existe uma edição do século XVII na Biblioteca Widener, em Harvard, uma na Biblioteca da Universidade de Miskatonic, em Arkham, e também uma na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Outros numerosos exemplares na certa existem em segredo. Circulam insistentes rumores de uma cópia do século XV que faz parte da coleção de um célebre milionário norte-americano. Um rumor ainda mais vago diz que um exemplar do texto grego do século XVI pertence à família Pickman de Salem. No entanto, se foi preservado, é quase certo que esse tenha se extinguido com o desaparecimento do artista plástico R.U. Pickman, ainda em 1926. O livro é proibido com extremo rigor pelas autoridades da maioria dos países e por todas as denominações de congregações eclesiásticas. Ler o Necronomicon acarreta terríveis consequências. Foi segundo rumores a respeito desse livro, o qual relativamente poucos leitores têm conhecimento, que R.W. Chambers tirou a ideia para escrever a coletânea de contos de terror fantástico O Rei de Amarelo. Cronologia. Al-Asif, escrito em Damascus, em cerca de 730 AD, por Abdul al-Hazred. Traduzido para o grego em 950 AD como Necronomicon, por Theodoros Piletas. Queimado pelo patriarca Miguel em 1050. Texto em grego. O texto em árabe agora se perdeu. Olaus Wormius traduz em 1228 do grego para o latim. Edição latina e grega de 1232, proibida pelo Papa Gregório IX. Edição impressa em letras góticas em 1400 reticências na Alemanha. Texto grego impresso na Itália em 1500 reticências. Edição em espanhol do texto latino em 1600 reticências. E esse foi O Descendente, de Howard Phillips Lovecraft. E mais um outro conto, né? A Origem do Necronomicon. Isso mesmo. Você pode perceber que nós temos várias ficções, várias
explicações sobre a sua ficção que o Lovecraft faz na sequência, que é a história do Necronômico, né? Então a gente trouxe hoje 2 contos, um em seguida do outro, nessa edição bem linda que a gente tem aqui dos grandes contos do Lovecraft, que foi presente do nosso apoiador Felipe Cronato. Fica a dica, hashtag aí. É da editora, qual que é a editora? Essa é da Martin Claret, essa edição. Bem legal a edição. Muito legal, a gente já fez várias histórias aqui, por isso também que a gente sempre consegue estar trazendo histórias bacaníssimas aqui do Lovecraft, porque a gente tem um livro muito bom em mãos aqui sobre ele. E eu, assim, Lucas, quando eu estudei este conto para trazer aqui para o episódio, explodiu a minha mente. Porque eu fui jogada para as origens do leitura de ouvido. Quando fizemos uma tradução do Renato Sutana, que é um tradutor contemporâneo, que até conversei com o tradutor na ocasião, e acho que foi uma das primeiras produções Lovecraftianas que a gente trouxe no podcast, A Cidade Sem Nome. Ela traz, se você quer pesquisar depois de ouvir esse episódio, A Cidade Sem Nome, é um dos meus contos favoritos também do Lovecraft, e nesse conto, né, O Descendente, é citado ali no meio, a gente descobre que o protagonista... não é o protagonista, né? É o cara que ficou louco, né? Não, que é o protagonista de A Cidade Sem Nome... Não, tô falando que o cara que ficou louco... É o Descendente. Nesse conto de hoje, que ele não é o protagonista, né? Ele conta a história dele. Assim, mas ele é, sim. Porque começa falando dele, né? Que vive um homem que grita quando toca os sinos da igreja. O louco do sino. Ele revela que ele era o cara que visitou a Cidade Sem Nome, né? Isso, daí que você tem uma ideia da grandeza da escritura, desse projeto de obra do Lovecraft, né? E só com um livro tão completo assim de contos sobre ele e sendo uma rata de biblioteca, conectando uma coisa com a outra, que você vai percebendo esse tipo de coisa, né? Então, você tá convidadíssimo a ouvir lá A Cidade Sem Nome, quem sabe primeiro até... Quem sabe pra você entender por que o cara ficou louco aqui, né? Não, lá já acontece muitas coisas com esse personagem. E se não me engano, cita o Necronômico também naquele. É uma produção, assim, sensacional, tá cheia de efeitos. Eu até lembro que quando a gente terminou a produção da Cidade Sem Nome, eu tive uma sensação assim, uau, fizemos um episódio lá em Indiana Jones, assim, porque tá com umas trilhas muito impactantes, assim, o que esse personagem passa descendo nessa caverna, entrando por uma fenda, né, de uma das ruínas e entrando numa caverna, é assim, muito envolvente, né? Bem aventuresco. Bem aventuresco, você fica totalmente envolvido, e daí isso vem a calhar com o que a característica, então, que além dele falar expressamente, né, que ele viajou quilômetros para seguir a pista de um relato sobre uma aldeia furtiva de prodígios anormais e, certa vez, percorreu o deserto da Arábia em busca de uma cidade sem nome, citada por relatos vagos e que ninguém jamais viu. Além dele falar expressamente que Lord Norton, que é o nosso protagonista, o descendente, fez isso, ele também relaciona outras coisas. Norton, na juventude e início da idade adulta, esgotou uma por uma as fontes da religião formal e do mistério oculto, né? Então ele vai nos dando várias dicas, então você vai conseguindo compor como leitor do Lovecraft em grande completude esse personagem, né? Além de tudo, a gente tem este livro que também é um personagem fortíssimo na obra do Lovecraft. O Necronômico volta em diversos contos. Em muitos contos ele é citado. Se não me engano, no último que a gente fez, os Gatos de Utar, a gente fez A Fera na Caverna. Na Fera na Caverna, a gente também falou do Necronômico aqui nas notas, porque também estava citado lá, salvo engano. Né? É um livro que sempre aparece, assim como o local, né, de Arkham e a Universidade de Miskatonic. Tudo criado por ele. Que nesse conto também aparece. É citado. No final e em vários outros, né, também acontecem as coisas dentro da universidade, as pesquisas que são feitas na Universidade de Miskatonic. Miskatonic aqui, então, só para lembrar, aparece no segundo conto, que é a história do Necronômico, e ele citou, eu queria, assim, saber os motivos que ele escolhe esses locais, assim, 5 exemplares únicos
Necronomicon que ainda existem, né, que não foram queimados, não foram perseguidos, os 5 únicos, então vou repetir onde eles estariam, né? No Museu Britânico, que está guardado as 7 chaves, um exemplar do século XV, aí um exemplar do século XVII na Biblioteca Widener, em Harvard, uma na Biblioteca da Universidade de Miskatonic, em Arkham, né, que aqui hoje aparece muito, muito citado Arkham, e essa universidade, A Cor que Caiu do Céu, é um conto também sensacional, que se você não ouviu ainda, tem que ir lá ouvir, porque vai te promover, assim, uma viagem muito intensa para o universo do oculto, do insólito, que é o que o Lovecraft cria. E também um na Universidade de Buenos Aires. Aqui que eu fiquei assim com uma pulguinha atrás da orelha. Por que ele coloca em Buenos Aires? Porque ele leva pra Argentina, né? Uma das edições do Necronomicon, né? Pois naquele conto de origem do Cthulhu, não era eu não lembro agora a localização ao certo da ilha lá que acontecia tudo, mas não era na América do Sul? Latina, eu acho. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano eu acho até que isso. hein? Teria que voltar lá, você que é o fã de carteirinha de Lovecraft, que escuta todas as nossas notas. Você pode deixar aí nos comentários. Vamos fazer isso pra engajar, porque eu podia simplesmente pesquisar aqui no Google, mas vamos deixar aí em aberto se alguém souber onde que era a tal ilha que eles vão, né, onde acontece tudo com o Cthulhu. Deixa aí nos comentários. E tem mais uma coisa, que o Lord Norton, ele herda um castelo da sua família no litoral de Yorkshire, sobre o qual se contam muitas histórias estranhas. E isso me faz lembrar também o Alquimista, que tem toda aquela questão com o castelo, que ele vai descendo e encontra lá o primeiro do alquimista. Lovecraft, né? Não que a gente do também... Paulo Coelho. Não, do Lovecraft. A gente tá falando do Lovecraft, né? Então, do Lovecraft, que também é um conto que tá aqui. Daí, mais uma costura que você pode fazer em alguma medida, relacionar personagem com esse personagem de agora e esse castelo de agora, com aquele castelo e aquele personagem. Fica no ar, né? São coisas que cabe ao leitor resolver, né? E fazer essas correlações. Por isso que é tão esfuziante, né? Tão estonteante. No final ele fala também sobre o artista R.U. Pickman. Você pesquisou sobre ele? Ele também é um autor, um artista fictício. Tem no conto o Modelo de Pickman, que é do Lovecraft. Achei interessante, fiquei curioso pra ler o conto. Já vou deixar aqui no gancho pra uma próxima produção. Ele fala do desaparecimento do R.U. Pickman nesse conto aí. E aí também ele fala do Robert William Chambers, R.W. Chambers. Esse é real, é um autor real que veio antes do Lovecraft e tinha esses contos de mistério já. E inclusive eu fiquei pode ser até um autor que possa estar aqui no podcast, né? Vamos pesquisar para trazer ele também. O livro bem famoso dele, de contos, é O Rei de Amarelo. Então, ele cita aqui, né? Ele cita... Tirou a ideia para escrever a coletânea de contos de terror fantástico O Rei de Amarelo. Eu acho que em algum momento eu recebi essa sugestão de alguém, tá anotado no meu caderninho de curadoria ali do Leitura, Lucas. Eu vou até folhear ele para ter essa certeza. Eu anotei esse O Rei de Amarelo, acho que até um dia eu fiz uma pesquisa, salvo engano aqui na minha mente, então volta já pro caderno e pras aspas aqui, para ser futuros episódios, porque tudo isso é muito legal. Cada vez que a gente produz a gente descobre mais, né? E o que eu gostei muito é todo esse fetiche criado e explicado ao longo do Necronomicon, né? No entorno do livro. E aqui eu vou desafiar você, Lucas. Você ficou dando risadinha de mim quando eu gravava. Vou até selecionar aqui. Quero que você fale de primeira, e não vale editar. É o autor do Necronomicon. O nome do autor do Necronomicon, o árabe louco. É o Abdul Al-Zahad. Saiu de tanto me ouvir falar, né? Eu falei porque eu já ouvi bastante falar. Mas o sobrenome dele é difícil, né? É uma combinação de letras ali. Você achou que eu ia errar, né? Eu tava torcendo pra dar risada na sua cara. Agora, é legal a origem também, porque primeiro o Necronomicon se chamava Al-Azif, que significa é o nome que se dá pro zumbido que os animais fazem, né? Então, os insetos, né? Os insetos fazem, né? E daí tem toda uma história muito precedente, né? 730 AD
Então foi o ano da escritura. Então você pode ver que esse árabe, ele é muito precedente na história da humanidade, né? É antes de Cristo ainda, né? Então, daí depois ele vem uma tradução pelo grego, quase 220 anos depois, então 2 séculos e meio praticamente depois, que sai a primeira tradução para o grego. Então, olha, o Lovecraft, ele se debruça muito sobre a história desse livro, e é claro, por isso ele utiliza tanto em vários contos. Essa é a explicação, né? Então, sim, aqui no final desse episódio, você escutou a cronologia, inclusive ter sido queimado e, né, confiscado, e os únicos 5 exemplares aí estariam disponíveis. Mas é por isso, né? Ele cria um universo literário muito palpável. A mitologia se utilizando ali de muitas coisas reais, né? E costurando com ficção, que daí causa essa coisa meio Guerra dos Mundos, né? Que quando saiu lá no rádio, que todo mundo achava que era real, os contos do Lovecraft têm um pouco essa pegada por ele tá tudo acontecendo normalmente, essa cidade, eu já ouvi falar dessa cidade, enfim, já ouvi falar desse lugar, e daí de repente ele começa a colocar o insólito ali junto, né? Não diria nem o sobrenatural, mas é o cósmico, né? É a palavra do Lovecraft. Começa a colocar isso junto, que daí, junto com as coisas reais que ele fala também durante o conto, dá essa força, né? Como se aquilo que você tá ouvindo fosse uma história verídica. E agarra tanto o leitor por conta dessas várias pistas soltas, né? Na escritura dele, no paradeiro do livro. E é uma influência enorme que a gente vê hoje, né? Essa influência do multiverso. Né? Que hoje todas as franquias querem criar esse multiverso, né? Exatamente. Pra você continuar, muitas vezes pela ganância, né? Pra você continuar consumindo aquilo e ter mais produto e aquilo ser inacabável. Mas o Lovecraft fazia como uma forma de construir esse mundo, né? Todo dele aí, com os contos, todos os contos eles meio que se entrelaçam e fazem parte de um universo, né? Que é esse universo Lovecraft. Todos os contos aconteceram nesse mundo criado por ele, então dá pra colocar ele não necessariamente como criador disso, né? Mas eu acho que foi a grande influência para ser criados tantos multiversos hoje, né? Toda série tem o seu multiverso, os seus spin-offs. Todos querem criar esse mundo e ele fez muito bem já naquela época. É uma obra muito grandiosa, se a gente for contar o tempo que o Lovecraft viveu, né? Ele nasceu em 1890 e morre em 1937. Esse livro que eu tenho na mão aqui é um tijolo, então os contos dele estão aqui. É muita história, né? E lembrar que, então, ele escrevia para as revistas, né? Por isso também que a gente tem uma produção tão profícua e consistente. Né? Isso, as Pulp Magazines, né? Ele era um dos escritores bem regulares dessas revistas baratas, né? Que foi o que tornou também a literatura mais acessível, que antes era literatura, tipo, livros eram artigos de luxo, né? Então ele foi também um grande responsável por essa popularização da literatura através dessas revistas mais baratas, assim, que as pessoas conseguiam ter mais acesso, né? E a gente já falou da biografia dele em outras ocasiões aqui no Leitura de Ouvido, e tem outros contos dele. Muitos outros. Então fica aí o convite para você voltar e ouvir os outros contos que a gente tem do Lovecraft, que são muito legais, e você vai formando esse mundo dele, né? Ouvindo os outros contos, você vai ver que dá pra costurar todos eles. Em O Chamado de Cthulhu entraram vários comentários do fim do ano pra cá, quando a gente fez todo o relançamento inteiro, né? Primeiro a gente fez em partes com as notas de cada um e depois lançou uma vez só. Então é muito legal a gente ter esse retorno, assim, das pessoas para essas produções maiores e pra gente continuar revelando o autor, né? Então esse não foi o último e nem será, né? Haverão muitos outros contos do Lovecraft ainda na história do Leitura de Ouvido. E tem muito pra você curtir aí no passado também. Então hoje é imprescindível reescutar A Cidade Sem Nome. A gente procura falar bastante sobre a obra dele e, como eu falei, nas outras tem mais o lado biográfico, né? A vida dele, inclusive toda a parte do racismo, a gente não tá esquecendo de falar disso. Então tem toda essa questão nos outros episódios, que a vida dele é bem curiosa também e se entrelaça muito também com os contos. Tem muito da loucura que ele traz nos contos,
foi a vida dele também. O estranhamento pela doença de pele que ele tinha, né? Uma criança meio à parte na escola. Enfim, tem muita coisa que a gente já comentou aí e você pode retornar a esses episódios. E a gente, então, chega aos nossos produtores executivos nesse momento, né, Lucas? Se você quer ser um dos apoiadores aqui do podcast, hoje essa é a única forma de você... de a gente financiar o trabalho que a gente faz pelos apoios. Então, para você ser um dos nossos apoiadores, você tem 2 formas. Uma delas, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem nosso financiamento coletivo contínuo, ou um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 maneiras, os nossos apoiadores recebem as recompensas. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais do podcast, e a outra, eles recebem toda sexta-feira o estudo aprofundado das obras que a gente traz naquela semana. E são os primeiros a saber que o episódio está no ar, né? Então a gente tem esse vínculo aberto com os nossos produtores executivos, nossos apoiadores, cria esse vínculo com a gente troca ideia, muitos deles sugerem obras também, né, que a gente considera com muito carinho. E agora chega a parte de a gente falar o nome dele. E também dizer que se você é apoiador ou pretende ser, ou quer ajudar o podcast fornecendo uma obra de contos ou de poemas em domínio público, escreve pra gente, a gente passa o endereço. Você pode também fazer essa doação não só em espécie, né, mas em produto, né, que vai ser útil pra gente. Que daí a gente consegue também... Como trabalhar se fosse melhor com um os investimento textos. Direto, assim, né? Isso. Que a gente faz. Assim como o Felipe Cronato fez, né? O livro do Lovecraft. E recentemente a Lina Soares nos enviou direto de Portugal o livro do Desassossego também. Então vai sair um episódio mega sobre esse livro daqui a algum tempo. E eu tô recebendo muito pedido pra retornar a Narcisa Amália, Lucas, porque ela, Nebulosas dela, que a gente já fez um episódio lá no passado, cai na FUVEST. A gente fez Marília de Dirceu, que é FUVEST também, e é Federal do Paraná. Então a gente tem essa galera que estuda, que escuta o podcast e que tem pedido algumas obras também. Isso aí. E os nossos apoiadores são eles: Agnoaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foldes Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Marilúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarne, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz e Silvana Silva e Zenilda Ribeiro da Silva. Tinha um nome só na outra página. Sabe o que eu lembrei? Faz um tempinho que eu troquei um e-mail com o Pedro e ele falou pra colocar o Se Busca também, que ele gosta muito. Pedro Coimbra Se Busca Machado Valente. Eu não lembro agora a ordem. Eu vou escrever aqui. Tá, o pra sobrenome. Falar certinho. Achei que Se Busca era um autor. Não, que daí ele até explicou como que fala, que é igual escreve. Legal. Então tá aí, vai ser adicionado. Então, mais uma vez, para ser um dos nossos apoiadores, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Aí na descrição também tem outras formas de você apoiar. Uma delas é adquirindo o curso... essa palavra que eu odeio. Adquirindo. Comprando o curso da Dayana, que é o Desenrole Seu Storytelling. Que além de você ser uma forma de você apoiar, né, mesmo que indiretamente o podcast, você também vai... Entrar como apoiador. Você vai entrar como apoiador e vai desenvolver o seu storytelling, porque é um curso voltado a isso, você aplicar o storytelling em todos os fatores aí da sua vida. Eu tô subindo várias aulas novas lá, muita coisa legal, e você não pode perder. E é muito barato, gente, muito barato pela formação que oferece, é muito em conta. É um curso baratinho e ele bem dinâmico, aulas em vídeo. Então também fica aí o convite para você conferir. Links... Acesso vitalício, certificado. Acesso vitalício e os links estão todos aí na descrição. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido.
fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.